Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, fico bastante feliz de poder estar aqui com todos. Esse tema do 5G é um tema bastante atual, né, e que traz muita novidade, muita expectativa, e às vezes até expectativas demais, né, e cria algumas ideias que não são tão adequadas, né, às vezes as pessoas se frustram um pouco, né, por conta do clima que se criou. Então, em primeiro lugar, falar rapidamente o que é o 5G, né, o 5G, ele, diferentemente das outras evoluções de geração de celular, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, que basicamente trataram de aumentar a capacidade e a velocidade, né? A velocidade que os dados são transmitidos e a quantidade de dados transmitidos também. O 5G ele foi feito de forma diferente. O 5G é uma geração que foi pensada quebrando vários paradigmas. Além do crescimento de velocidade e capacidade, tem três grandes vetores, né, que influenciam no 5G e que daí vão gerar novas aplicações, que é a confiabilidade dessa rede, a baixa latência e a densificação. Então, a confiabilidade permitirá que você tenha aplicações como veículos autônomos, cirurgias à distância e diversos outros, e também os games, né? Por que não dizer, né? Porque você não cai na hora errada. E também a, a, a densificação, onde você permite que você tenha milhares de dispositivos por quilômetro quadrado, o que faz com que viabilize de forma muito melhor a questão do IoT, Internet das Coisas, e também e aí a latência, né? A latência a capacidade, a velocidade de reação da rede, né? Quando você faz uma ação, quanto tempo se leva para voltar. Então, essas três grandes características do 5G permitirão o desenvolvimento de muitas aplicações que hoje não são viáveis ou são viáveis de forma limitada no 4G. O 5G ele também, primeiro, ele é uma rede muito mais segura do que o 4G, a forma a segurança dessa rede, a segurança cibernética dessa rede é muito maior do que a do 4G, como é natural, cada rede que vai evoluindo, cada geração que evolui aumenta a segurança. E com isso você também consegue já pensar em aplicações que ainda não eram possíveis no 4G. Um ponto importante do 5G é que ele já foi pensado com o uso de data centers e nuvem, né? Então, quando você fala do 4G, 4G também usa nuvem, também usa data center, mas o 5G já foi, desde a origem, pensado com essa ideia, né, de cloudificação e armazenamento remoto, processamento remoto. Algumas aplicações, como carros, veículos autônomos, por exemplo, que exigem uma latência muito baixa, eles também precisam que esse núcleo da rede ele seja distribuído pela rede, em vez de ficar simplesmente um núcleo central na rede, onde se faz todo o processamento, você também distribuir uma parte desse processamento para as bordas da rede, e aí onde entra o Edge Computing, né, que o Torres vai falar em seguida, e aí a gente fica com essa imagem, assim, é difícil explicar o que é o 5G sem uma figura, né? Aí você tem lá um núcleo da rede, tem a rede distribuída geograficamente, e parte desse núcleo fica distribuído também nas bordas no cloud computing, né? Então, mas o principal do 5G, a principal diferença dele para o 4G é exatamente essa questão de confiabilidade, densificação e latência. São os três vetores extremamente importantes para a rede 5G. Lembrando que uma parte do que foi desenvolvido para o 5G já foi trazido para o 4G, no que a gente chamou de 4.5G. Né? O 4.5G é um 4G incrementado com tecnologias que já estavam sendo preparadas para o desenvolvimento do 5G. Conforme elas foram colocadas disponíveis, eles foram aproveitados como as antenas MIMO, né? Que são as antenas onde você tem uma matriz de antenas de 8x8, 64x64, enfim, tem várias, Massive MIMO. Então, o MIMO é o exemplo claro de tecnologia que foi desenvolvido para o 5G, mas como ficou pronto antes, já foi aproveitado no 4G também. E agora com mais com o suporte de todo o resto da rede, que já foi desenvolvida para o 5G também. Sim, em linhas gerais é isso. Obrigado, Carlos. Tito, o que você pode colaborar com a gente?
Adicionaria aqui, pegaria carona nesse ponto aqui da latência, que é super relevante sob o ponto de vista de data center, de processamento e novas aplicações e tudo mais. Só alguns números, né, para vocês terem na cabeça. A latência de um sistema 4G gira na casa de 50 milissegundos. A latência de um sistema 5G pode chegar a 1 milissegundo. Então, são 50 vezes diferente. Né? Então, é realmente uma diferença significativa. Mas não adianta nada você resolver a latência na parte do rádio se você está se conectando em São Paulo e está com um carro autônomo rodando em Porto Alegre a 47 milissegundos de distância da cidade de São Paulo. Então, é necessário, para que a tecnologia do 5G seja distribuída no Brasil, um país continental como o nosso, que deployments de data center cheguem mais próximo dos usuários. Então, não tem nenhum cenário de veículo autônomo ou de IoT, de aplicações críticas, que permita que a gente continue operando com data centers somente na cidade de São Paulo ou na região metropolitana de São Paulo. Né? Eu estou aqui botando Campinas, Jundiaí, todo mundo no mesmo bolo, mas porque, não sei se todos aqui sabem, mas 70% do market share de data center no Brasil é em São Paulo, nessa macro-região. Todas essas outras regiões foram muito pouco exploradas. Então a gente vai discorrer aqui um pouco sobre isso, mas sem sombra de dúvidas o 5G precisa do Edge, assim como o 5G é uma das alavancas para o Edge. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, depois temos mais perguntas no final, mas eu queria só fazer esse comentário aqui. Vocês poderiam explicar para nós quais são os dois principais casos de uso, dando uns exemplos mais palpáveis para os dois casos que vocês comentaram agora, tanto o que o Tito comentou, de explorar mais essa parte por exemplo, os carros autônomos, o processamento de borda, a diminuição de latência, como também a massividade de dados, a grande quantidade de dados. Sim, Tassi, é bastante relevante essa pergunta, porque a gente quer materializar isso tudo, né? A gente fala muito na teoria, vamos materializar, né? Então, um ponto bastante importante que está sendo uma das tendências, né, de aplicação do 5G no Brasil é a questão fabril, né? Você, por exemplo, a gente tem, a Huawei tem em Jundiaí uma linha de produção que é toda coberta por 5G, e em Sorocaba um supply center também todo coberto por 5G. No supply center, por exemplo, todas as empilhadeiras foram substituídas por mini robôs autônomos, né, que transportam todo o material para a linha de produção, trazem de volta os equipamentos prontos, botam no estoque, tudo isso de forma automatizada. A gente não usa mais cabeamentos de rede dentro do supply center, nem na fábrica, a gente só usa tudo conectado via 5G, e isso gera um ganho de aproximadamente 25% em termos de tempo de fabricação. Um controle de estoque, por exemplo, que levava pelo menos um dia inteiro, 3 turnos, ele hoje leva cerca de 2 horas, totalmente automatizado, os robozinhos só passam fazendo a leitura de NFC de cada item que está armazenado no estoque, faz tudo isso. Na hora que o equipamento é enviado para o caminhão, ele, ao chegar no pórtico de carga, no dock de carga, ele passa por um portal que, se aquele produto não for o que tem que estar naquele caminhão, ele não passa. Ele toca um alarme e impede o embarque. E depois do embarque também, o nosso cliente acompanha o caminhão durante todo o período do transporte e sabe exatamente a hora que o caminhão vai chegar lá no local onde tem que ser entregue o produto, e ele está lá na hora certa. Então, primeiro caso é essa parte industrial, isso tudo a gente tem funcionando aí em Jundiaí, em Sorocaba, igual a gente tem na China. Né? O outro é o agro, né? O agro está sendo bastante, demandando bastante isso. O Brasil precisa ganhar mais ainda eficiência no agro, porque o Brasil é muito eficiente, mas outros países estão também querendo ser mais eficientes que o Brasil. E também é uma outra aplicação bastante forte, né? Onde você pode fazer um controle, por exemplo, você passa um drone captando imagens sobre uma plantação, ele manda essas imagens para a nuvem, tem o processamento lá junto com inteligência artificial, ele identifica cada planta que tem alguma praga, por exemplo, e depois vem o outro drone que joga o defensivo agrícola apenas na planta que está contaminada. Então você
economiza cerca de 95% na quantidade de defensivos agrícolas, porque você só joga onde precisa, o que é uma grande economia para o fazendeiro, mas principalmente é muito bom para o meio ambiente, né, porque você não fica jogando defensivo onde não precisa. Isso é um exemplo. Também tem aplicações para pecuária, onde cada animal é identificado por reconhecimento facial, e você identifica uma vaca, se ela está no cio, se não está, a hora de fazer a inseminação, se ela vai parir, né? Você consegue fazer todo esse tipo de controle também em animais. Então, eu diria que são duas grandes tendências aqui no Brasil, onde o Brasil é forte e onde o 5G pode ajudar a melhorar ainda mais a eficiência do Brasil. Fora isso, tem um efeito colateral. O leilão do 5G ele obriga as operadoras a fazerem uma cobertura muito grande também em 4G. Né? Então, você está tendo já conectividade nas escolas, você vai ter cobertura nas estradas. Então, o 5G até nisso, no formato que o Brasil desenvolveu para fazer o leilão do 5G, né, você conseguiu, além de implantar o 5G de forma bastante eficiente, já temos em todas as capitais, agora vão começar outras cidades, mas você também gerou obrigações de cobertura de 4G, onde não tinha nada, né? Então, foi bastante inteligente esse formato de leilão, onde 90% do que o governo arrecadou no leilão não fica no governo, volta para o setor em forma de obrigações de cobertura. Tito, e o impacto disso na parte de TI, na capacidade de processamento? Eu acho assim, primeiro que tudo isso daqui que ele comentou precisa de TI atrás para processar esse dado. E, de novo, esse dado não vai até São Paulo para ser processado, ele precisa ser processado cada vez mais na ponta. Mas por que precisa ser processado cada vez mais na ponta? Imagina que você está controlando uma colheitadeira, e essa colheitadeira aponta para um lado, erra o curso em 1 metro. Ela erra o curso em 1 metro, você afeta a produção de uma fazenda em 5%. Isso são bilhões de reais de prejuízo. Então, responder rápido a esses sensores de IoT que estão na fazenda e precisam de um controle, de uma correção em qualquer que seja o processo que eles estão cumprindo, é fundamental. Então, eu preciso de dado na ponta para suportar todas essas operações. Sob o ponto de vista de TI propriamente dito e business to business, né, tem um outro aspecto do 5G que é o FWA, Fixed Wireless Access, que é você conseguir cobrir toda uma rede de dados usando simplesmente FWA, você não precisa mais nada. É como se você jogasse o Wi-Fi no lixo e substituísse por FWA. Mas isso tem um agravante. Isso aqui ajuda as grandes operadoras a fazer a última milha de uma forma mais ágil e com menos CAPEX. Porque as faixas de frequência mais baixas, principalmente entre 600 e 700 MHz, você consegue entregar raios de torres muito amplos. E com essa densificação, que o Carlos comentou aqui no início da nossa apresentação, isso te permite fazer uma torre só cobrir um raio de 10 km², por exemplo. Porque a tecnologia permite colocar até 1 milhão de acessos debaixo daquela antena. Né? Mas eu preciso desse dado do lado dessa antena, ou o mais próximo possível dessa antena. Né? Então, os data centers Edge, eles vêm para poder também apoiar o 5G nesse sentido, mas apoiar todas essas empresas que precisam de sistemas, de softwares, que demandam uma latência reduzida. Então, se você for montar uma solução hoje de data center para uma fazenda, o que seja, você não consegue fazer isso lá em São Paulo. Assim, até consegue. Mas se você tentar rodar aplicações ativo-ativo, por exemplo, onde você tem que fazer replicação diária de massivos volumes de dados, você não vai conseguir. Salvo se você tiver um data center lá na ponta. Então, o data center lá na ponta ele é fundamental para suportar o 5G e algumas características do 5G permitem que essas grandes fazendas de agro ou da pecuária ou o que quer que seja também usem ou usufruam do nosso data center. Obviamente que a gente está aqui muito focado no âmbito do 5G, mas os data centers regionais eles têm também outras funções que a gente também deve comentar um pouco mais aí na frente. Tito, complementando, já que você falou do agro, o Carlos falou da indústria 4.0. Nossa, você me escuta? Esses Desculpa. mercados eles já vinham experimentando a introdução de IoT, Sim. usando outras tecnologias de conectividade, como Sigfox, LoRa. A gente pode dizer que o 5G vai matar essa tecnologia ou elas são complementares? Eu não acho que mata. A minha opinião pessoal é de que tudo isso vai andar junto durante muito tempo. Novas soluções, novas fazendas que estão adotando agora esses novos e tem agora a possibilidade de lançar a mão dessa nova ferramenta, talvez eles caminhem na direção do 5G e não façam um percurso de passar no Sigfox antes de chegar no 5G. Mas eu não acho que as fazendas que hoje têm toda a solução implementada vão simplesmente jogar tudo fora e substituir completamente pelo 5G. Entendi. Carlos, você concorda com isso?
a latência aí. Está ouvindo a gente? Luiz, eu não sei se vocês estão me escutando aí, mas quem está online não está escutando nada. Desde que eu acabei de falar, ninguém Tá. escutou mais Ok. nada aqui. Então, Agora sim, eu eu não tinha escutei, não perguntado escutei a se resposta você do acha que o 5G mata as tecnologias como LoRa, Sigfox. Olha, todas as tecnologias são relativamente complementares, né? Você tem algumas aplicações onde uma tecnologia é mais apropriada do que outra, como normal, né? Qualquer solução de engenharia é assim. E a gente percebe que tem algumas tecnologias que são, digamos, mais concorrentes entre si, mas dependendo de onde você está fazendo a aplicação e qual é o tipo de aplicação que você está usando, se você precisa de uma aplicação que exige mais velocidade, a confiabilidade, né, e tudo, para algumas tecnologias você realmente precisa do 5G. Mas eu acho que tem espaço para todas e, dependendo da aplicação, você consegue utilizar uma ou outra, né, de acordo com o que aquela aplicação vai demandar. Porque você pegar, por exemplo, a leitura de medidores de água, né, por exemplo, isso é uma coisa que não precisa de muita velocidade, nem precisa tempo real, né, latência ali não faz diferença, né, e tudo. Então, para isso, às vezes, uma tecnologia que seja mais barata e mais fácil de se colocar, pode prevalecer ali nessa aplicação. Para outras aplicações, você teria outras coisas. Mas o importante é saber escolher qual é a tecnologia daquele momento e você também saber a interoperabilidade disso tudo, né? Porque se for uma coisa que poderia usar uma tecnologia de velocidade baixa, mas você não consegue integrar isso a um sistema de 5G, aí é melhor fazer tudo no 5G, porque senão essa interface entre o 5G e as outras tecnologias pode acabar prejudicando. Uma coisa que a gente tá muito acostumado aqui é que você sai do grande centro ou dos grandes centros, sai um pouquinho, às vezes você vai para um bairro ou uma cidade um pouquinho mais remota, a gente já não tem nem 4G, muitas vezes não tem nem 3G, né? É muito comum não ter nem G. Malemar tem um serviço de voz. Como é que vocês enxergam que a gente vai ter essa transição para efetivamente poder falar que o Brasil vai ser um país conectado em 5G? Qual a expectativa de tempo que vocês enxergam, Tito? Qual que é a sua visão disso? Eu acho até que aqui o Carlos tem mais gabarito para explicar essa pergunta aqui, mas do meu ponto de vista, eu acho que ajuda, né? Assim, o fato do 5G ter acontecido acaba empurrando, como o Carlos falou, assim, não é que a gente vai ter 100% do 5G. O 4G vai andar junto com o 5G durante esse processo de criação de novas rotas ou novas áreas de cobertura ou novas tecnologias. O 4G não vai ser simplesmente descartado. Então, acho que os dois vão caminhar juntos e vão empurrar o desenvolvimento para dentro das grandes cidades ou das menores cidades, né? Porque nas grandes cidades a gente já tem... mais ou menos, né? Mais ou menos. Carlos, como é que você consegue colaborar com essa nossa expectativa? Então, assim, como eu disse anteriormente, a forma como o leilão do 5G foi feito foi uma forma bastante inteligente, né? Porque hoje, por exemplo, um grande problema que se tem é a cobertura de estrada, né? Como você citou, né? Às vezes a gente vai andando e tem cobertura, não tem, e muitas vezes a gente está usando um sistema de navegação que precisa estar online, né? E aí quando não está online você pode se perder, né? Entrando, pegar uma saída errada, né? E tal. Então, a forma como o leilão foi feito, onde você coloca o 5G nos principais centros, né, como obrigação, né, claro, cada operadora pode botar 5G onde ela bem entender, sem problema nenhum, desde que ela já tenha licença e a banda esteja liberada para o 5G, ela já pode fazer a implementação dela. Mas, muitas vezes, o 4G é o suficiente para várias aplicações, o 4G já é o suficiente. Então, vamos cumprir as obrigações de cobertura de estradas, por exemplo, ou de escolas, com 4G que seja, enquanto o 5G chega. Tem que fazer uma diferença bem importante entre o 4G e o 5G, tá? Historicamente, as gerações de número par são mais focadas em B2C, né? Focadas mais no consumidor. E as gerações ímpares são mais focadas para a empresa, né? Para business. A quinta geração, a aplicação principal dela é B2B, são as fábricas, são essas aplicações todas que a gente já citou antes, né, que elas vão beneficiar
principalmente essa parte de B2B. A parte do consumidor também é beneficiada no sentido de velocidade, capacidade, a própria latência, de certa forma, mas quem vai se beneficiar muito agora no 5G é o B2B, né? Então, não se deve esperar que tenha 5G em 100% do Brasil em poucos anos, nem é necessário. Porque, a menos que você esteja falando em cobrir uma fazenda, por exemplo, no interior, e a gente fala muito de inclusão digital, né? Inclusão digital parece que é você botar telefone para pobre, né? O que ele carrega, mas não é isso. Inclusão digital é você integrar uma fazenda que hoje não tem conectividade, mas é uma fazenda muito rica, um negócio que gera muito dinheiro, mas não tem a conectividade. Então, a Anatel e o Ministério das Comunicações, eles fizeram essa forma do leilão de forma bastante eficaz, porque você vai cobrir onde precisa com 5G, aonde precisa do 5G, você vai cobrir com 5G. Aonde 4G ainda é o suficiente, você vai cobrir com 4G. Então, o importante é todo mundo ter a cobertura. E aos poucos vão sendo incluídos, né? Claro que as obrigações da Anatel, geralmente as operadoras ultrapassam, né? Você tem um número mínimo de estações rádio base que você precisa botar por cada 10 mil habitantes, dependendo da cidade. As operadoras estão botando, às vezes, 5, 8 vezes mais estações do que o mínimo é obrigatório, né? Por quê? Porque elas querem oferecer qualidade de serviço, ninguém mais do que as operadoras que são as mais interessadas em produzir um serviço com qualidade, né? Então, aos poucos, o 5G vai chegando ao resto do Brasil. A gente está num tempo bom, a gente não está atrasado em relação ao resto do mundo. O primeiro serviço comercial começou em 2020, a gente começou com menos de 2 anos já de diferença para os primeiros serviços. E se lembrar do 4G, por exemplo, o 4G chegou no Brasil 5 anos depois que ele já estava começando a implantar no resto do mundo. E isso causou um atraso do Brasil em relação a essa geração. Mas no 5G não, a gente está chegando numa hora boa. Legal. Tito, complementando, quando a gente fala de edge, normalmente se imaginam instalações relativamente pequenas, data centers de pequeno porte. Uhum. A gente sabe que isso não é verdade. Você podia dar uma visão um pouquinho maior para nós, para quem está assistindo, do conceito de edge? Eu acho que aqui vale a pena discutir um pouco do conceito, né? E eu acho que o conceito tem a ver com a perspectiva. Uma coisa é você estar na Lua, olhando o globo terrestre, e aí você fala assim, tem um edge em São Paulo. A empresa tem um data center em São Paulo, esse cara está no edge do mundo. Então, sob a perspectiva do mundo, o edge São Paulo é um conceito que a gente pode acreditar. Mas se você dá um zoom e olha só o mapa do Brasil, o edge do Brasil não é São Paulo. O edge do Brasil está mais espalhado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é entender o que é edge. Edge, da palavra em inglês, significa borda ou ponta. Né? Então, se a gente está aqui olhando sob a perspectiva do Brasil, estamos todos aqui discutindo o 5G no Brasil, nós não podemos dizer que se você tem um data center em São Paulo, você tem um data center edge. Não, não tem. Na cidade de São Paulo, na macro-região de São Paulo, como eu comentei aqui no início. Né? Então, edge, para a Eleia, e é um conceito que a gente vem trabalhando para que o mercado entenda e compreenda, são data centers de menor porte, mais próximos da onde o dado se origina. No caso específico da Eleia, são macro edge data centers. São data centers de até 5 megawatts de capacidade. Ainda na nossa visão, existe espaço aqui para o micro edge data center, que são os data centers containers que estão no pé das torres, para aquelas aplicações onde isso faça sentido. Ou nos pés das torres, ou dentro da fazenda do cara, se isso eventualmente fizer sentido para o cara. Então, isso que a gente chama de micro-edge. Só que para você poder montar uma solução que consiga entregar todas essas aplicações junto com o 5G, para que o 5G se beneficie dessa baixa latência que a tecnologia traz, você precisa ter um certo conjunto de empresas, ou, como a gente gosta de falar lá na Eleia, um ecossistema de empresas, de negócios dentro dos data centers. Você tem que atrair empresas de cloud, você tem que atrair provedores de última milha, você tem que atrair as operadoras com o core, ou a Cloud RAN deles, se eles estiverem fazendo cloudificação da parte de rádio, tudo isso para dentro do mesmo prédio. Senão você não vai conseguir usufruir dessa latência reduzida que a tecnologia permite te entregar. Então, às vezes, a gente busca a construção massiva de data centers pelo Brasil, é isso que falta para o 5G bombar, não necessariamente. Concordo que sim, o Brasil precisa de mais data centers.
Mas eu acho que a gente vai, em algum momento, não consigo dizer para nenhum de vocês agora qual é esse momento, atingir um efeito que a gente chama de diminishing returns. Turgot, um francês que era lá economista do Luís XVI ou do Luís XIV, não me lembro agora, tem essa frase, ou essa referência. Não adianta sair colocando um monte de data center pequeno, das capitais até a torre de celular que está dentro da fazenda do cara. Vai chegar uma hora que a latência não reduz mais tanto assim, e os custos para poder fazer esse deployment ficam exorbitantes. E aí não vale mais a pena fazer. Aonde está esse ponto certo para você poder fazer essas construções? Não sei responder. Mas acho que ela não está 100% dentro da fazenda e não está 100% dentro das capitais de cada estado. O Brasil vai precisar de mais do que 27 data centers, um em cada capital do Brasil. Sim, a gente vai ter um business case para isso, mas eu acho que a gente ainda precisa entender um pouco mais aonde vão cair esses casos de uso para que essa conta feche. Hoje, para mim, ela parece não fechar. E só a título de curiosidade, as operadoras, a parte de backbone do país está preparada para toda essa conectividade? Para todas as capitais, eu não tenho a menor dúvida. Assim, não, para as capitais sim, mas para a borda. Para dentro das grandes cidades, das cidades médias, digamos assim, acima de 100 mil habitantes, tem muita operadora regional que é capaz de fazer essas abordagens sem nenhuma dificuldade. Obviamente que você vai encontrar rincões, vamos falar aqui da região norte do Brasil, a Amazônia Legal. Tem bastante espaço para poder ampliar a cobertura nessas regiões. Mas é aqui que talvez o FWA venha para poder ajudar. Você não precisa mais construir rede de fibra até aquela cidade. De repente, você aborda uma cidade vizinha, sobe um FWA aqui e cobre a cidade do outro lado. Né? Então, acho que o 5G pode até ajudar nesse processo de fazer com que mais redes cheguem mais rapidamente nessas cidades menores. Ótimo. Carlos, como que você vê, você falou, né, que o modelo de concessão brasileiro foi muito inteligente, porque ele prevê colocar 5G onde é necessário e aumentar a cobertura e a inclusão digital do país. Você acha que as operadoras estão preparadas para atender os compromissos com a Anatel ou ainda não? Sim, totalmente. Até porque eles necessariamente têm que cumprir esse compromisso, porque o enforcement da Anatel é muito forte, né, com relação a isso. Mas como eu disse ainda agora, os maiores interessados em ter uma rede, um serviço de qualidade são as próprias operadoras, porque hoje em dia, já há alguns anos, o Brasil tem uma ferramenta muito importante, que é a portabilidade numérica, né, de você poder mudar de operadora mantendo o seu número. E isso é uma ferramenta muito forte para o consumidor, né? Se a operadora não fizer, ele muda para outra e, enfim, ele vai. Com relação à forma como vai interiorizar, né? E até voltando até um pouquinho na pergunta anterior, quando você falou dos backbones, tudo isso é extremamente importante, porque não adianta você ter uma rede muito rápida e não conseguir escoar esse tráfego. É a mesma coisa que você botar um Wi-Fi na tua casa, que vai a 1 gigabit por segundo, mas você tem uma internet que sai da sua casa a 5 megabits por segundo. Não adianta você ter isso, tem que escoar para algum lugar. E nisso também é um trabalho que vai precisar ser feito. E tem um dado adicional também, é que o 5G está começando agora. Quando o 4G começou, se tinha uma expectativa de algumas aplicações, mas outras aplicações que surgiram fortíssimas ainda não estavam fazendo o sucesso que fazem hoje no 4G, como o streaming de vídeo, por exemplo, que é uma coisa que te obriga a botar conteúdo distribuído, né? Enfim, tem uma série de implicações, e isso veio depois que o 4G já estava comercialmente em uso. Então, a gente espera que no 5G, é normal isso, daqui a pouco vão surgir aplicações que a gente hoje ainda não imagina, né? Ou que existam hoje, mas que ainda não estão viabilizadas. Isso aí pode exigir outras coisas da rede, né? E então, voltando à tua pergunta, se as operadoras estão capacitadas ou não, a gente imagina que sim, mas sempre vai ter que ser feito algum tipo de ajuste ao longo do caminho, porque o tipo de utilização que o usuário vai fazer da rede, ele é inimaginável nesse momento. A gente imagina algumas tendências, mas surge uma killer application aí de alguma coisa que aproveita, sei lá, baixa latência ou o que seja, e aí você tem um novo ramo de comercial lançado dentro da rede e que pode exigir outras coisas da rede. E isso as operadoras têm que estar sempre alertas para conseguir viabilizar esse uso, né? A rede
tem que ser tão dinâmica quanto a necessidade dos seus usuários, né? E das aplicações que são desenvolvidas para eles, né? Ninguém imaginava fazer streaming de vídeo, de áudio, como a gente faz hoje, até dentro do avião, né? Ontem eu vim aqui para Porto Alegre e com internet full funcionando dentro do avião. Então, são coisas que precisam ser levadas em conta também. Legal. Tito, só para a gente... Nós vamos estar controlando, então, mais uma. Como que você enxerga, né, depois o Carlos complementa, o papel dos ISPs, dos provedores regionais, dentro do conceito de Edge? Ou seja, você acha que eles estão vindo para ter esse papel de data center Edge? Isso é uma realidade? Isso é uma tendência? Eu acho que tem muito provedor construindo data center próprio. E aí, de novo, eu preciso dar um passo atrás e discutir conceito. O que é data center? Redundância N+1, grupo motor gerador com redundante, UPS com redundância, banco de bateria com redundância. Isso é data center. Então, não vamos confundir com um CPD que o cara construiu dentro do escritório dele, lá naquela cidade do interior. Tá? Estou falando aqui data center, propriamente dito. Tem muito provedor de médio porte construindo os seus próprios data centers em algumas cidades. E eu não tenho dúvida da importância deles construírem isso para o desenvolvimento do 5G e o que quer que seja. O problema é que tem um outro lado nessa história. As empresas que detêm hoje o leilão do 5G, que ganharam o leilão, elas mesmas estão construindo os seus data centers pequenos nas bordas, que vão de encontro a essa proposta do provedor regional que quer construir dele. Então, assim, fazer sozinho, na minha opinião e na minha experiência de data center de alguns anos, não é a melhor solução, não é o melhor caminho. Ah, o CAPEX é barato, eu consigo. Você consegue comprar hoje um data center container de 10 racks por, sei lá, 5 milhões de reais. Aí eu tenho CAPEX aqui sobrando, vou pegar, vou fazer. Dá para fazer. Agora, quanto custa operar e manter? 24/7, com resiliência, entregando qualidade de serviço, faturando seus clientes finais e tudo mais. Aqui, a conversa começa a mudar de figura. Então, eu entendo, acho que sim, os ISPs têm um papel fundamental em também estarem querendo subir um pouco na camada de serviço para poder se tornar mais rentável, porque cada vez mais vai acontecendo aqui um trabalho de... as margens vão se diminuindo e vão sendo ruídas por todos esses múltiplos provedores de rede neutra que começam a chegar. De repente, da noite para o dia, hoje, um provedor de Porto Alegre pode ativar um cliente banda larga lá em Recife. O cara não tem nem rede lá. Mas junta com uma Oi ou uma Vital, junta com uma Fibrasil e por aí afora, né? Então, acho assim, é louvável o esforço deles, eu acho que, de fato, eles têm um papel importante e relevante nisso, mas ainda acho que o papel fundamental deles está no backbone. Construir esse backbone de interconexão entre esses data centers um pouco maiores é um papel fundamental que eu acho que eles podem cumprir, já vem cumprindo maravilhosamente bem. Carlos, para a gente encerrar aqui, para abrir para a pergunta. Ok. Assim, bem relevante o que o Tito falou, e só para destacar um ponto aqui, o Brasil ele tem um mercado de ISPs bastante diferenciado em relação ao resto do mundo, né? A gente tem centenas de milhares de ISPs aqui no Brasil, resultado da forma como foi feita a modelagem de competição aqui, o que é ótimo, porque já é um ecossistema bastante saudável, né? A gente vê alguma consolidação entre eles, até de compra mesmo entre eles, mas é uma possibilidade também, não só em termos de data center, mas até de outros equipamentos mais robustos da própria rede, de alguns deles se associarem para fazerem uma compra conjunta que sirva a todos eles, eles compartilham aquela unidade de rede. Isso também é uma possibilidade que existe, porque realmente operar um data center não é fácil, né? A Huawei ela tem todas as linhas de data center. A Huawei é uma empresa ponto a ponto, né? A gente tem toda a rede de TICs, a gente tem produtos para tudo, né? E cada um tem a sua aplicação. E na nossa área de enterprise, que atende aos provedores de internet, assim como outras empresas, tirando as grandes operadoras, a nossa área aqui ela tem mais de 600 clientes. É uma coisa absurda a quantidade, né? Absurda que eu digo assim, mas é bom, né? Porque eles vão onde as operadoras não têm muito interesse de ir, porque elas têm uma carga regulatória muito forte em cima delas, né? Então, às vezes, é melhor ela deixar uma área lá que o provedor pequeno, que não tem tanta carga assim, atenda, do que ela ter um atendimento lá, ter que botar toda uma infraestrutura para atender os seus usuários e tudo. Mas
O importante é que a gente tenha essa complementariedade entre as operadoras grandes e as pequenas, nesse sentido, elas podem se associar de alguma forma para compartilhar parte da rede de forma a otimizar o CAPEX e o OPEX, né, que o OPEX muitas vezes passa despercebido, como o Tito falou. Legal. Bom, Tito, quer fazer alguma consideração final para a gente abrir para pergunta? Carlos? Não, queria ver se tem alguma pergunta aqui do pessoal. Então, a gente está encerrando aqui, para tentar ganhar um pouquinho do tempo do nosso atraso, e está aberto para perguntas. Se alguém quiser fazer algum questionamento, diga lá, Danilo. Acho que tem que falar no microfone para o pessoal do... para o pessoal remoto. Tudo bem? Aí. Tudo. Danilo, da ID Corp Brasil. Eu ouvi vocês falando muito sobre a questão do leilão, né? E eu sou um cara totalmente contra esse leilão. Eu não concordo. Né? Não sei se é porque eu atuo nesse mercado de SP há alguns anos, e eu vejo a importância que os SPs hoje têm, inclusive nas operadoras. Né? Se não fossem os ISPs, as operadoras não atenderiam locais hoje remotos. Sim, né? Perfeito. Até porque hoje as operadoras, eu posso falar que 100% delas fazem swap para chegar em algum lugar que elas nunca iriam construir. Perfeito. E aí, no meu ponto de vista, na verdade, eu vou voltar a pergunta para vocês, eu vejo que o leilão, novamente, ele atingiu as grandes operadoras e grandes grupos. Ok? Se a gente analisar todos os leilões que nós tivemos anteriormente, do 3G, do 4G, nenhuma delas conseguiram concluir e cumprir o propósito dela em expansão e levar o sinal realmente efetivo para cidades tanto menores quanto maiores, assim por diante. Vocês acreditam que nesse modelo, por mais que seja um pouco diferente, no meu ponto de vista, do que os anteriores, vai conseguir atingir o objetivo de levar 5G nas principais cidades que colocaram e levar para campo conforme o edital? Carlos, você quer começar? Eu respondo depois. Posso começar. Eu concordo, o leilão, eu exaltei bastante aqui algumas regras do leilão, mas é claro que tem coisas que podem ser questionadas, né? É normal porque são vários interesses envolvidos e, eventualmente, não se consegue negociar as regras, né? Que partem da Anatel, partem do Ministério das Comunicações, o próprio TCU tem uma influência muito grande, então acaba que algumas coisas podem não ficar tão bem alinhavadas. Mas, no geral, eu continuo considerando que o leilão foi muito bem resolvido. Agora, as obrigações que foram criadas, elas certamente têm que ser cumpridas, assim como foram cumpridas em todos os outros leilões anteriores, né? A gente pode até questionar que poderia ter outras obrigações, né? Mas as obrigações colocadas, elas certamente são cumpridas, e se não forem, as empresas são penalizadas, né? Agora, em termos gerais, eu até tinha comentado isso um pouco antes, os ESPs eles têm um papel fundamental no ecossistema de inclusão digital no Brasil. Mas isso é normal, isso não é só no Brasil que é assim. Tem outros países, exceto em países onde você ainda tem uma operadora dominante, que aí ela vai para qualquer lugar, geralmente ainda do governo, né? Mas, no geral, você tem essa diversidade também, não tanto quanto no Brasil, e isso é um fator positivo aqui no Brasil, a quantidade, né, de SPs que tem, não é só porque o país é muito grande, porque tem países que são grandes e não tem essa diversidade, mas todos, sim, podem trabalhar de forma complementar e vamos chegar a todos os lugares. Aos poucos. Agora, lembrando que isso tudo não depende só do leilão, tá? A inclusão digital não depende só do leilão. Existem outras ferramentas que estão sendo usadas pela Anatel, Ministério das Comunicações, para levar a inclusão digital. Por exemplo, o uso do FUST, por exemplo, o Fundo de Universalização, que ficou travado por 22 anos, ano passado veio se liberar, mudar a legislação e ele está começando a ser utilizado, né? Vai começar a ser utilizado, já temos o conceito de Carlos, estamos perdendo sua conexão. A BNDES, que tem expertise fantástica nesse sentido. Consegue ouvir agora? Sim. Ele está cortando um pouquinho. Tá, então, eu vou falar um pouquinho mais devagar, então. Eu só quero dizer que o leilão ele não é para resolver todas as questões de universalização do serviço.
O FUST já vai começar a ser utilizado agora. Existem outras ferramentas que vão poder ser utilizadas também. A Anatel tem os termos de ajuste de conduta das operadoras, onde, ao invés da operadora pagar uma multa muito grande, ela fica obrigada a fazer algum tipo de conectividade em algum lugar. Então, tem outras ferramentas. A gente não pode se fiar só no leilão para resolver a questão de universalização. Pequenos provedores podem apelar para regras do FUST, projetos com verbas do FUST, para também ter um funding, né, para que suporte essas aplicações. Então, só lembrando isso, a questão do leilão era fazer o 5G. Ele, por tabela, ele entrou também na cobertura e universalização, mas tem outras ferramentas que podem ser usadas para fazer esse tipo de cobertura, não é só isso. Eu só ia complementar aqui, dizendo que eu acho que vai acontecer amanhã. Não vai. Claro que não vai. Mas o leilão ajuda a coisa a começar a caminhar. E o órgão regulatório, em cima do processo, cria uma série de exigências que visam universalizar as telecomunicações no país. O primeiro leilão da privatização era obrigatório você botar um orelhão em cada cidade de 10 mil habitantes. Pense você que até 1986, por exemplo, você não conseguia fazer uma ligação interurbana de São Paulo para Porto Alegre, porque não tinha cabo telefônico ligando as duas cidades. Graças a todas essas iniciativas dos órgãos reguladores, é que você começa a conseguir forçar dinheiro nessa direção para poder drivar o desenvolvimento da tecnologia no país. Os grandes grupos ganharam o leilão do 5G. Acho perfeitamente normal. 5 bilhões de reais custam para você poder lançar uma aplicação de 5G espalhada pelo Brasil todo. Assim, não dá para você colocar uma microempresa para poder ganhar ou favorecer uma microempresa nesse sentido. Há que se ter aqui, eu acho que houve sim uma preocupação da Anatel no sentido de fazer com que as coisas acontecessem minimamente. Agora, eu concordo com você, não vai acontecer amanhã. Isso vai levar tempo, mas eu acho que pelo menos fizemos. Saímos do lugar, saímos do papel. A coisa já aconteceu, já temos algumas cidades com 5G. Acho que agora é questão de tempo, a coisa vai andar. E, de novo, acho que a gente está entrando também na lei do diminishing return. Não acho, opinião pessoal minha, o Carlos pode divergir, que o Brasil precisa de 6G. Mas na Europa já se fala em 6G. É um caminhão de dinheiro que está se colocando nesse negócio. Não sei até que ponto esse 6G vai parar de pé, o business plan, para todas essas operadoras fazerem esses investimentos. Mas isso é uma opinião pessoal minha, eu não entendo nada disso. Para fechar, uma pergunta de futurologia. Quando é que vocês acham, daí o Gustavo faz a dele, quando é que vocês acham que a gente pode dizer que o país vai estar conectado? Na verdade, deixa eu até fazer uma em cima da do Tossi. Independente do país estar conectado ou não, quando é que vocês acham que o 5G trará um impacto realmente para o mercado de data center, para a gente falar o seguinte, na verdade, sim, a primeira dúvida que eu fiquei, e aí eu vou já trazer, é a seguinte, me pareceu aqui um dilema de Tostines, né? O ovo ou a galinha, quem que vem primeiro? Isso. Vai vir primeiro o Edge ou vai vir primeiro o 5G? O 5G vai empurrar o Edge para acontecer ou o Edge vai se preparar para estar pronto quando o 5G, para gerar aplicações novas onde tem 5G? Então, eu fiquei nessa dúvida e aí, obviamente, né, resolvendo essa equação, em que momento a gente imagina que essa equação estará resolvida e investimentos de data center nessas bordas devam acontecer de verdade? Eu assim, posso falar aqui pela Eleia de conhecimento de causa, né? A Eleia tem hoje 7 data centers no Brasil, 2 em Porto Alegre, 1 em Curitiba, 1 em São Paulo, 1 no Rio e 2 em Brasília. E a gente está investido massivamente na expansão dessa plataforma de data center para ampliar essa quantidade de data centers e quantidade de regiões metropolitanas em todo o país. Então, minha opinião é de que o 5G é uma das alavancas do Edge. O Edge não vai para frente. Se não tivesse 5G, o Edge iria para frente? Iria, com certeza. Existe um número no Brasil que diz que 70% do market share de data center no Brasil é in-house. Ou seja, processamento sendo feito dentro de casa. O cara é dono da empresa, montou um data center dentro de casa. Só que esse número conta com o Rio e São Paulo. Se você tira o Rio e São Paulo dessa equação, esse número sobe para 90%. Em outras palavras, fora do eixo Rio e São Paulo, 90% das empresas constroem seus próprios data centers porque não tem opção no mercado para fazer diferente. E aí a gente começa na discussão dos ecossistemas. Para o 5G se desenvolver e etc., você precisa construir esse ecossistema mais perto da borda. Para você construir esse ecossistema, você não pode estar dentro de um data center na casa do cara. Você tem que ter aqui um data center que a gente chama de MTDC, Multi-Tenant Data Center,
um data center com vários clientes, para você construir esse ecossistema que atraiam várias partes, que são cada uma pequenas, mas que quando se juntam, a conta é muito maior do que 1 mais 1 igual a 2. Então eu trago provedores de conteúdo, trago provedores de cloud, que são capazes de resolver os problemas de latência, você não precisa mais ir a São Paulo processar seu dado, você processa seu dado no data center da capital e você consegue resolver uma série de problemas. Então, a minha visão é que o 5G é só uma das múltiplas alavancas que a digitalização tem para o mundo, de uma maneira geral. O que, para mim, Tito, significa digitalização é um médico super gabaritado, sentado dentro de uma sala no Einstein, operando uma crise por robô, uma crise de um grave acidente no interior da cidade, do país, que não tem nenhum tipo de acesso, e a ambulância chega lá com um robozinho, abre o robô no meio da rodovia, e o cara daqui do Einstein operando o cara lá na rodovia. Isso, para mim, é o dia que a digitalização vai ter resolvido 90% do problema do país. Mas deixa eu só ainda voltar ao ponto do tempo, né? Uhum. Eu entendi claramente que assim, o Edge hoje é uma realidade, ponto, Sim. independente do 5G, ele é necessário, né? E o investimento está aí, a Elea e outros provedores vão fazer isso acontecer no Brasil, mas em que momento vocês imaginam que a demanda do 5G vai aumentar, então, a necessidade do Edge? Percebe? Então, assim, eu já entendi, quer dizer, mesmo não tendo 5G, o Edge vai acontecer. Sim. Mas em que momento vocês imaginam que vai ter uma rampa de negócio, de novos negócios, até porque o Lauria explicou que nós estamos num ambiente B2B no 5G, então ele vai trazer novos negócios para o mercado. Sim. Em que momento essa rampa vai ascender para os data centers, olhando para a demanda vinda do 5G? Eu acho que a demanda do 5G, primeiro que, sob o ponto de vista de data center, de infraestrutura de data center necessária para suportar o 5G propriamente dito, você não precisa de um data center muito grande. São data centers relativamente pequenos. Né? O que você precisa para poder sustentar um data center 5G são 5 racks, talvez menos que isso até. O Carlos deve ter esses números porque ele vende esse tipo de equipamento. Tá? Então, acho que, à medida em que as cidades forem sendo iluminadas, mais demanda vai aparecer nesse sentido. Talvez essa demanda não seja direcionada a todos nós aqui nesse mercado, porque grande parte dessa demanda vai ser abarcada ou executada pelas operadoras que são donas dos leilões do 5G. Elas estão construindo os seus próprios data centers de 10, 20 racks na ponta. Hoje, eu já sei de planos, que assim, a gente não pode abrir muitas coisas por conta de NDAs e tudo mais, mas eu já sei de planos de empresas que estão falando em 3.700 pontos de presença 5G, rodando 2, 3 racks, para poder suportar a operação de cloud para atender o 5G para essas operadoras. Hoje, assim, isso é conversa recente. Então, isso já é uma realidade. Hoje, já é uma realidade. Não, quando que vai começar? Não, já começou. Né? Talvez ainda não tenha chegado no seu patamar máximo, mas eu não daria mais 2, 3 anos, que é o tempo para que todas essas cidades sejam iluminadas, para isso tudo acontecer. Ou seja, a gente já está no início dessa rampa. E você acha que esse tipo de data center vai acontecer com eles, o que aconteceu com as torres, por exemplo? Vão ser empresas de sharing que vão acabar construindo, operando e fazendo a gestão desses pequenos data centers? Acho assim, muitas delas ainda não chegaram nessa conclusão, mas eu acho que essa conclusão ela é questão de tempo. É um caminho natural. É um caminho natural. Carlos, você quer fazer alguma consideração final? Você está sem som. Tem como abrir o áudio dele? Desculpa, abri aqui. Aí, agora foi. Isso. Então, a primeira coisa é que, em geral, a experiência que a gente teve em outros mercados, em outros países, né, é que o 5G ele vai sempre de uma forma exponencial. Né? E agora, aqui no Brasil as capitais estão conectadas, né, o próximo passo, né, seriam grandes cidades que seriam ativadas individualmente, e houve também uma decisão do GAISP, né, que é o grupo da Anatel, presidido pelo conselheiro Moisés Moreira, que determina quais cidades são liberadas estão digamos assim, com a banda de 3,5 livre, né, para poder ser utilizada. Houve a ideia de fazer clusters em volta dessas grandes cidades. Então, em vez de você pegar uma cidade grande e ativar nela o 5G, você vai ativar em todas as cidades daquela região metropolitana, porque você já está com a infraestrutura lá para liberação, limpeza da banda e as operadoras também para fazer a implementação, então eles já vão fazer nas cidades em volta. Isso aumentou muito a população coberta. E a cada novo degrau, em julho do ano que vem, começam outras cidades pela obrigação, e aí você cria outros clusters e tudo, então você vai ter realmente um exponencial
crescendo, né, digamos, logaritmicamente, né, o crescimento. Eu queria só fazer um pontinho rápido aqui sobre o 6G, né? A gente está falando muito de 5G aqui. Em 2018 eu tive a minha primeira reunião sobre 6G, tá? Ainda existem várias visões sendo desenvolvidas sobre o 6G. Em algum momento, em 2030, que é a expectativa do 6G, vai ter alguma... que vai ser uma nova geração e como é par, né, ela vai ser muito ligada ao B2C, né, e se esperam coisas maravilhosas, tipo internet tátil, internet hologramas sem tela, sem lente, né, e uma série de outras coisas. Mas um ponto que falta daqui até lá, o 6G, é o imponderável, né, são as aplicações que a gente não sabe que existem, né, então esse crescimento logarítmico, né, que eu coloquei aí, somente pelo aumento do 5G, ele em algum momento ele pode surgir uma inflexão ainda maior por conta de alguma aplicação que seja desenvolvida, como aconteceu no 4G, quando começou o streaming de vídeo ficar mais popular. Então, essa, digamos, a monetização aí dos data centers, né, por conta de ampliação em função do 5G, eles também dependem de um fator que é imponderável, mas que sempre acontece, que é qual é a aplicação ou as aplicações matadoras aí que vão surgir, que vão gerar mais necessidade de tráfego, capacidade, baixa latência e tudo mais. Isso é importante, isso é um fator importante que sempre acontece, em todas as gerações isso aconteceu. Tá? E a gente espera que no 5G vai ser a mesma coisa. Daqui a 2, 3 anos a gente já vai saber qual é essa aplicação. Então, se a gente marcar esse evento daqui a 4 anos, eu te digo qual foi. Tá bom. Carlos, eu quero agradecer a sua colaboração, Tito também. Obrigado. Acho que a participação de todos, peço mais uma vez desculpa pelo nosso problema técnico, pelo nosso atraso, mas acho que a mensagem que a gente queria passar aqui foi bem passada. Muito obrigado. E parte do que a gente ia perguntar, né, de algumas coisas que a gente abordou, vem na sequência. Veio, sem querer. Obrigado, pessoal. Valeu. Pessoal, obrigado aí.